Oi, pessoal, estamos de novo aqui no Conexão Iluminar. Hoje a nossa conversa é sobre algo muito interessante, né? Que é sobre evolução. E evolução em todos os sentidos. E a gente está aqui hoje com a Karen Rebelo, né? Ela é uma mulher super inspiradora, foi paciente minha, é paciente lá da Iluminar. E assim, cada vez que eu via ela, a espiritualidade falou assim, ela tem muito para agregar com vocês. E ela começou a trabalhar alguns dias de lá, né? Ela trabalha em home office, ia lá, ia passear também. E eu vi que ela tinha muito conteúdo pra gente ali no geral, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre evolução, sobre transformação. Ela é palestrante, ela trabalha com TI, ela é mentora, ela também é investidora em alguns projetos. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho dessa transformação depois dos 40. Seja bem-vindo, Karen. Seja bem-vinda, Karen. Fale um pouquinho sobre você, se apresente brevemente aí. Então, eu sou Karen Rebelo. A gente estava até conversando, eu aqui, hoje eu não sou a Karen da empresa tal, do local tal. Hoje aqui eu estou como um ser humano. Eu, Karen, que ajuda as pessoas através da tecnologia, eu ajudo as pessoas a, muitas vezes, encontrar... Eu enxergo a vida como um quebra-cabeça. Então, para mim, é muito lógico entender que cada pessoinha tem as suas arestas. E aí, quando eu vejo, eu gosto de ajudar a colocar elas da melhor forma possível para que elas possam brilhar naquele quebra-cabeça inteiro que é a vida. Então, mas na vida normal, eu trabalho com tecnologia, eu ajudo, eu mentoro. A maioria, mais de 90% são mulheres. Eu entendo que muitas vezes mulheres na tecnologia é um campo mais difícil. Ainda é muito dominado pelos homens. E aí aqui não é sobre competição, é sobre diversidade, é sobre a gente ter muitos pensamentos diferentes. Eu acredito também que na diversidade, no pensamento diferente, seja duas mulheres conversando com um pensamento diferente, dois homens conversando, ou mulheres e homens, eu acho que a diversidade ela faz tudo ficar melhor, porque são muitas visões. Bom, enfim, eu faço um monte de coisa, mas aqui eu estou como Karen Rebelo, um ser humano. É isso mesmo. E é uma Karen maravilhosa, viu, gente? Porque a gente tem altos papos lá e a gente gosta muito de conversar. Então, Karen, eu quero que você fale para mim, para você, o que significa evoluir? Evoluir é ter coragem. Eu acredito muito que quando a gente evolui, é difícil a gente evoluir só no profissional. Aprender uma tecnologia nova, aprender uma habilidade nova. Isso tudo é muito bom. Mas o fato é que existe algo mais. O ser humano, por mais que ele tenha muitas habilidades, muitos talentos, muitas arestas para parar, para desenvolver, a gente tem uma energia dentro da gente. Eu estava vendo, na verdade, meu esposo, ele compartilhou um livro do Tiago Brunet, eu acho, alguma coisa assim, maravilhoso, e eu estava escutando o audiolivro. E fala que as pessoas, o Deus está dentro da gente. E esse Deus, ele se manifesta. Só que muitas vezes eu acredito que as pessoas, elas querem evoluir nas habilidades, no conhecimento técnico, mas às vezes elas esquecem que tem todo um lado espiritual, tem todo quem você é de verdade. Por isso que eu falo, eu sou a Karen Rebelo e é isso, é essa que eu sou. Esse Deus que está dentro de você, essa espiritualidade que está dentro de você, ela é muito grandiosa e é uma pena se você passar uma vida inteira sem entender, sem trazê-la para fora, sem experimentar. Então, eu entendo que muitas pessoas talvez nem acreditem ou né, tem ateus, tem pessoas de todos os tipos. Mas mesmo as pessoas, na falta da crença, elas têm uma energia vital. Sim. E não olhar para essa energia vital, esse mix que está ali dentro, eu acho que a gente perde uma oportunidade de dar o passinho para o próximo nível. Se fosse um jogo, como meu filho adora jogar, tal do... Não vou nem fazer propaganda, mas jogar os joguinhos no videogame dele,
a gente passa para próximos níveis quando a gente se conhece mais, quando a gente reconhece essa força, quando a gente reconhece a grandiosidade do universo. O nosso papel, né, como terapeuta, como a Iluminar, assim, a gente é uma escola de despertar de consciência, eu costumo dizer isso, né? E é fazer você se conhecer verdadeiramente. Então, eu fiquei muito tocada com isso, porque a Karen falou assim, perguntei, né, a profissão dela, ela falou assim, não, hoje eu quero ser só a Karen. E, gente, vocês entendem a importância disso? Que é você conhecer quem você é de verdade? Porque a maioria das pessoas, quando a gente pergunta, né, quem é você? A primeira resposta é a profissão. Mas a profissão é muito legal, mas ela é a forma de você ganhar dinheiro para sobreviver aqui, né? Então, a gente é muito além disso, né? Lu, eu acho que eu queria até, talvez, desmistificar um ponto. Como diria o meu líder, ele fala assim, sim e... Ele sempre complementa. Mas eu acho que o que eu gostaria de ver no mundo é que as profissões não são só o meio de ganhar o dinheiro. Exatamente. Porque quando você está num propósito, quando você entende que você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você pode contribuir dentro do trabalho. Então, eu fico pensando que desde que quando eu comecei a olhar mais para a espiritualidade, para toda essa energia que está em volta do universo, eu comecei a encontrar pessoas no meu caminho. Algumas me dão as mãos para me ajudar e outras precisam da minha mão para ser ajudados. Então, quantas pessoas apareceram, mesmo no trabalho, que tinham uma oportunidade de desenvolver algo, seja uma habilidade, uma empatia, uma intuição, uma habilidade técnica também, porque tem lá o meu lado técnico, né, de produto e tudo, mas o mais importante é que essas pessoas elas foram chegando e eu pude, através do meu trabalho, através da minha liderança, tocar pessoas. E eu brinco com a Adri, também lá da Iluminar, que ela fala assim, não, então você está fazendo terapia e ajudando pessoas por aí. E nem cobra. Eu falei, não, o meu trabalho mas encontrar pessoas e desenvolver pessoas e ajudar elas nessa jornada de autoconhecimento, de fazer produtos que curam, fazer produtos que ajudam pessoas, seja com o financeiro, seja médicos. Quantos médicos que inventam tantas coisas que salvam vidas, né? Inspirar, esse universo sussurrando, a espiritualidade sussurrando, vai por aqui, vai por ali. E nisso tudo você está fazendo a diferença no mundo. Então, mesmo o trabalho, se intencional e com propósito, ele às vezes não é só um meio de ganhar dinheiro, né? Que aula! Eu falei, gente, que ela ia dar aula pra gente aqui. Não me enganei. É exatamente sobre isso. Muita gente acha que para ajudar as pessoas, ela precisa ser terapeuta. E não é exatamente sobre isso, né? Quando você acha um trabalho que não é terapêutico, mas você vê ele com esta visão, você muda o mundo de muita gente em volta de você. Sim. Né? Então, isso, gente, é extremamente importante. Se você tá no teu... Você não precisa ser terapeuta para curar as pessoas. Você pode curar as pessoas no teu trabalho, na sua casa, na sua família, entre os seus amigos. E isso vai se multiplicando. E assim a gente vai acendendo, com certeza, um mundo muito melhor. A gente fala muito de quinta dimensão, né? E muita gente acha que quinta dimensão é algo muito distante. Mas não é nada distante, porque a quinta dimensão, na verdade, ela está no coração e na mente da gente, né? E é a gente criar o nosso próprio mundo sem olhar para trás, né? Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fica olhando para trás, às vezes a gente fica remoendo muita coisa, total, tentando ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, e isso acaba desgastando muito a gente, né? Eu acho que isso é uma parte muito, muito importante de dizer. Eu mesma, tá? Tô passando por uns processos aí e eu tava vendo muito desbloqueio ali de prosperidade, mas eu enxerguei agora há poucos dias que eu tava num processo de querer abraçar o mundo e querer salvar todo mundo. E não dá, né, Karen? A pessoa ela tem que estar disposta a isso. Porque senão a gente se desgasta e acaba perdendo tempo ali, né? Sim.
Você falou assim de abandonar algumas coisas e tudo. Eu lembrei que uma das correlações, uma forma lúdica que eu trouxe num talk que eu fiz, um TEDx, foi sobre queimar os navios e não olhar para trás. Existe toda uma história antiga sobre isso, mas tinha um grande comandante que estava indo e quando ele chegou, ele olhou para toda a sua tripulação e falou assim: queimem os navios, desculpa. Isso é aquela história. Quando você precisa fazer uma mudança, quando você vai ajudar uma pessoa, você tem que dar esse passo de fé, tanto para a pessoa quanto para você. Então, você fala assim: eu não posso mudar o mundo. Verdade, mudar o mundo, uma pessoa só é muito difícil. E você fala assim: não precisa ser terapeuta para ajudar, mas para curar. Mas, de repente, não é curar. De repente, é só dar o primeiro passinho e ajudar. Porque vão ter outras mãos no caminho, vão ter outros passos. Cabe aos médicos, às terapeutas, né, fazer todo o processo, né, ajudar no processo de quem está ali para o processo. Mas quem não tem o dom, quem não estudou, às vezes é só o ato de começar. Estender a mão, de né? Estender a mão. É isso aí. E aí você joga e queima os navios, porque muitas vezes eu estava aqui para vir sentar aqui e faz tempo que eu não estou palestrando, faz tempo que eu não estou fazendo podcast e dá um nervoso. E aí você tem a síndrome da impostora, você fica: meu Deus, não vou conseguir. Mas é aquela história, dá o salto de fé. Vai e acredita, porque na hora, o que tiver que vir, vai vir. Os pensamentos, as analogias, o papo, a pergunta. E só confia. Confia no teu axé que vai. É isso mesmo. Você sabe que você também me fez lembrar uma história, que eu fui professora numa parte de psicologia no Senac, né? E eu sempre contava essa historinha, que diz que teve uma enchente, tá? E daí a pessoa chegou lá e falou assim: Deus, por favor, me salve. Daí chegou um barco e falou: sobe. E ela falou assim: não, Deus vai me salvar. E daí chegou um helicóptero e falou assim: não, pega, jogou a corda, vem, que a gente vai te ajudar. Não, Deus vai me salvar. Daí a pessoa morreu. Daí ela chegou para Deus e falou assim: poxa, Deus, fiquei lá, né? Você falou que ia me salvar. Daí Deus falou assim: gente, mas eu mandei um barco, eu mandei um helicóptero. Então, assim, né? Sim. Então, é mais ou menos sobre isso, né? Você enxergar essas possibilidades também. Porque, às vezes, a pessoa tá tão fechada ali que ela não enxerga essa ajuda. E daí não adianta a gente querer ajudar, porque ela precisa estar disposta a isso, né? É muito curioso, porque quando a gente é líder, quando a gente é médico, quando a gente é terapeuta, você só salva, só ensina, só lidera quem quer ser liderado, quem quer ser salvo, quem quer ser curado. O ato de liderar a si mesmo ou liderar os outros, sim, tem toda a parte burocrática, sim, tem toda a parte corporativa, mas tem uma parte de doação. Tem uma parte que você entrega um pouquinho do teu melhor, você entrega um pouquinho de tudo que você aprendeu para aquela pessoa também ser uma pessoa melhor, no trabalho e tomara que também na vida, porque você vai com kindness, né, com carinho, com gentilezas, você vai oferecendo caminhos e oportunidades. É muito difícil hoje as pessoas, eu acho que entenderem e deixarem o ego para trás. Porque na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas são sempre colocadas à prova. Então, vem um ego enorme do tipo: eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer. E eu acho que a grande sabedoria é você realmente entender que o universo, essa energia, ela vai te dar meios, né? E não é ficar esperando como a moça que morreu, né, da história. É enxergar os pequenos detalhes que o universo está mandando, né? Isso. As coincidências, as oportunidades, as pessoas que cruzam o teu caminho. Poxa, o que eu tenho para aprender, né? Eu estava até pensando, né, lendo o que você me enviou, e se a gente evolui no conforto ou no desconforto. Gente, teve uma história minha, pessoal.
Eu passei 3 anos para engravidar do meu primeiro filho. Eu duvidei inúmeras vezes. Eu entrei em fila de adoção. Eu ficava muito triste porque nunca acontecia. E quantas mulheres também não passam por isso? Eu fiquei 7 anos também. Pois é. Quantas mulheres não passam assim, se questionando o universo, questionando a energia, a espiritualidade. Puxa, por que? Será que eu não mereço? Né? Por que eu estou fazendo de errado? Pô, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas, muitas vezes, é nessa evolução, é nesse desconforto, nesse limiar entre a dor e o amor, que você aprende algumas coisas. A maioria das vezes, né? Bom seria se a gente aprendesse tudo no amor, mas infelizmente a gente sabe que não funciona Nem assim, sempre. né? As pessoas mais evoluídas, elas têm uma história de vida bem difícil. É muito difícil uma pessoa muito evoluída, mas que teve uma vida fácil. Porque ela não vai aprender, né? Sim. E esse despertar, esse aprender, você perde muita coisa, né? E eu acho que esse é um tema muito importante pra gente conversar, assim. Porque se eu for olhar eu há 10 anos atrás, eu sou outra pessoa, completamente diferente. Mas hoje eu entendo algumas coisas e daí essas mudanças vieram, né? Por exemplo, eu ainda tive um pouco de sorte, tá? Que a maioria das pessoas do meu convívio, elas não se afastaram. Algumas se afastaram. Mas a espiritualidade já tinha me avisado que isso ia acontecer, então eu acho que eu já estava meio preparada para isso. Mas você muda completamente, né? Você muda os teus gostos, você muda os lugares que você vai, e nem todo mundo está preparado para te acompanhar nessa mudança, né? O meu exemplo, tá? Vou abrir aqui para vocês. Eu sou uma pessoa que no meio dos meus amigos, assim, eu sempre era a pessoa que marcava o almoço de domingo, era eu que fazia a festa de Natal, era eu que juntava todas as crianças para fazer as coisas. E isso, para mim, me fazia muito feliz e até hoje faz. Mas daí, eu vi que talvez era uma criança ferida precisando um pouco de atenção, sabe? Uhum. Então, é como assim, eu vou agradar os outros porque eu preciso ser amada. Uhum. Então, eu fazia. E quando eu diminuí esse ritmo e deixei de fazer tanto, eu vi que era era dos dois lados, entende? Então, assim, eu fazia isso para ser amada, mas eu não tinha uma troca. Sim. Então, hoje, por exemplo, o meu círculo acaba diminuindo um pouco porque eu descobri que era só eu que fazia, né? E tá tudo bem, faz parte, né, dessa transformação, desse despertar, dessa evolução nossa como pessoa mesmo, né? Esse desprender, não é fácil, mas é importante, né? Eu fico pensando que você falou assim, como você era e como você é. Eu acho que quando eu paro para pensar nisso, não vou dizer que está perfeito, está longe, mas um dos grandes pontos de evolução que eu intencionalmente coloco esforço é não ter o controle. Para mim é muito difícil. Eu sou de uma área de lógica, de exatas. Para mim eu vejo tudo, a vida inteira é um quebra-cabeça. Eu vejo pessoas como quebra-cabeça. Para mim sempre é tudo sobre conexões, conectar. O meu mundo é todo assim. Meu mundo parece que é feito de peças, que eu estou sempre enxergando as possibilidades de encaixe. Então, é óbvio que quando você quer sempre montar o quebra-cabeça para entender as pessoas, para entender o mundo, você quer ter controle. Uhum. E quanto mais eu tento, ou eu tentava, né? Eu sempre estou me policiando, intencionalmente tentando evoluir. Eu estou nesse processo também do controle. Ai, que difícil. Ai, que difícil. Bem isso. E é muito difícil eu não tentar organizar e controlar tudo ao redor, né? E às vezes tá longe de ser maldade, de tentar mandar, não é isso, mas é o deixar o controle ir, entender que tem sim uma energia maior, entender mesmo que você não veja o caminho, o próximo passo, tem uma energia maior, tem um caminhar, tem uma grande terapeuta estava compartilhando comigo numa sessão de Reiki. Ela dizia assim, Karen, visualiza uma água, um local tranquilo.
E óbvio, né? Ela me enxergava eu montando um caminho todo alinhadinho. Porque é assim que eu sou. Eu vejo quebra-cabeças, eu vejo quadradinhos, eu vejo tudo bem organizadinho. Por mais que a minha mesa no home office é uma bagunça, por mais que eu ache que está tudo muito bagunçado, as pessoas acham que não, acham que está tudo sempre organizado. E eu não enxergo assim. Então, eu tenho essa dificuldade e eu intencionalmente coloco intenção para tentar deixar, para tentar fluir. E às vezes a gente deixa de receber algo do universo, porque Sim. a gente planeja algo pra gente mesmo. Uhum. Só que o universo tem algo muito melhor pra gente, né? Mas a gente planeja tanto que a gente não consegue enxergar Sim. que pode ser melhor, que esse caminho pode ser melhor. E soltar esse controle, eu te confesso que foi uma das coisas mais difíceis pra mim, assim. Eu, como a gente sempre teve empresa há muito tempo, eu sempre fui muito controladora porque eu tinha que controlar tudo, né? Era eu que fazia isso. E hoje a espiritualidade me diz assim, né? Que você não vai dar conta de tudo. Para de abraçar o mundo. Sim. E então eu entreguei, né? Então a Pop Cream, por exemplo, que é a nossa empresa de eventos hoje, tem uma pessoa que cuida do comercial. A Iluminar agora também, né? Eu contratei uma pessoa que cuida dessa administração para eu ter tempo de respirar. Né? Sim. Mas você sabe que eu tô sofrendo, porque antes eu trabalhava tanto, que às vezes eu tô sem fazer nada, assim, eu fico, meu Deus, Tá faltando algo aqui. E não tá faltando algo, a gente precisa ter esse tempo pra gente, né? Ainda mais eu que trabalho com energia, esse descanso, ele é fundamental. Mas Sim. a vida da gente é tão maluca que a gente se sente culpada de estar sem ser útil, né? É muito louco isso. E a gente vai ter que reaprender a lidar com isso, né? Você sabe que eu acho que um dos grandes pontos, assim, que eu aprendi lá na Iluminar é o exercício de respirar de verdade. E não foi assim, alguém que foi e falou assim, não, uma das terapeutas, não, olha, respira, faz assim, faz essa... Não, é você simplesmente tentar estar presente. Hoje, uma das coisas que mudou muito depois que eu conheci a Iluminar foi que de manhã eu acordo, né, organizo as crianças, tem ali a rotina matinal de toda mãe, normal, o marido ajuda e tudo, mas tem lá todas as tarefas divididas, né? E aí, quando eu vou, antes de começar a trabalhar, eu gosto de primeiro meditar um pouco, simplesmente respirar e sentir o ar entrar e o ar sair. E tentar parar aqueles minutos assim para realmente entender qual é a energia que eu quero pôr, qual é a intenção que eu quero colocar naquele dia. E aí depois eu faço um pouquinho de reiki. Há quem acredite, há quem não acredite, mas eu digo que muda. Muda a nossa visão de mundo completamente, Sim. né? E me traz uma paz. E eu acho que o mundo hoje, do jeito que está, falta tanta paz, falta tanta tranquilidade, presença. As pessoas elas estão sempre no futuro ou remoendo o passado. E eu acho que esse é o principal ponto de evolução nossa hoje, né? É estar presente e deixar esse controle. Eu acho que é os dois pontos principais que as pessoas estão sofrendo demais. E as pessoas, eu me incluo aí, porque também não é fácil. As pessoas acham que, porque a gente é terapeuta, a gente tem tudo certo, limpo. Não é bem assim, tá, gente? A gente se dana ali também, limpando as coisas. Não é mole, não. A gente aprende, com certeza, com os nossos pacientes, né? Não é só a gente que ensina, de maneira nenhuma. Então, é uma troca ali, né? Você sabe que tem uma teoria dos centênios que é muito interessante. A vida, ela sempre tem marcos de 7 em 7 anos. Essa é a teoria. Os 3 primeiros marcos, até os 21 anos, você está aprendendo. Então, a gente associa ali a criança, tem os primeiros passinhos, as primeiras palavras. Depois já está ali 10 aninhos, já está achando que já sabe de tudo. Aí, pré-adolescente, adolescente, 21 anos, jovem adulto. Quando vira 21 anos, a gente tem mais 3 grandes ciclos, que é para você maturar. É a maturação, o amadurecimento. Muitas vezes, pessoas com 21 anos, nossa, já se sentem super maduros, mas
Não, ainda não. É que nem vinho, não maturou ainda. Está faltando uma série de situações, né? A gente vê muitas vezes a gente questionando nesse ciclo, nos próximos 3 ciclos, do 21 ao 42, a gente se questiona muito. A gente questiona. Até interessante de observar que muitas pessoas que começam a se dedicar para um voluntário, a olhar o mundo, a tentar deixar o mundo melhor para as próximas gerações, muitas vezes acontece dos 21 aos 42, que é quando a gente começa a se perguntar. A gente se pergunta, nossa, mas qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Qual é a missão do mundo? O que todas essas pessoas que estão aqui... Qual é o mundo que eu quero deixar para os meus filhos? Ou para mim mesmo, eu do futuro? E quando chega ali nos 40, 42, é transformador, porque eu tive uma úlcera ali nos 40. E eu me questionei demais, mas muito, muito, muito mesmo. Porque era improvável. A úlcera aconteceu no improvável. Eu comecei a ter uma dor do nada, fui bater no hospital... Ninguém pegava úlcera em exame nenhum. E daí eu lá, dor. Morfina, dor. E não sabia mais o que ia acontecer. Ali eu revi, quando deu essa dor, eu tinha exatamente 15 minutos entre uma reunião, eu tinha 15 minutos para comer e eu já ia para outra. Eu estava correndo. A vida era sempre um corre-corre. Quando isso aconteceu, me fez parar. E a vida me chacoalhou algumas vezes assim, que, por exemplo, quando eu conheci a Iluminar, eu estava com muita dor nas costas. É o físico dando um sinal. Tava carregando o mundo nas costas, né? Literalmente. Isso que o espiritual, muitas vezes, você não ouve. Porque é como você falou, se você não estiver no presente, você não vai ouvir. Não. E aí você precisa estar atento, ter intenção para ouvir, ter o cuidado. E naquele momento, eu comecei uma virada de chave. Eu disse, não, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer no trabalho, na vida pessoal, mas eu preciso me escutar também. Se conhecer de verdade, né? E não a Karen que dizem de você, mas a Karen que você é de verdade. E esse é um trabalho muito árduo, né? Nossa, total. Eu larguei uma empresa, eu saí de uma empresa... que eu estava 18 anos, que estava tudo muito confortável, que eu conhecia todo mundo, que eu entendia bem todos os processos. Eu tinha uma rede ali dentro. Mas mudar faz parte. Porque muitas vezes o despertar de uma pessoa, como você falou, vem na dor. E é difícil. É difícil você entender que às vezes uma úlcera te acontece para dizer assim, olha, nem tudo está no teu controle. Você pode planejar 1 milhão de coisas para o teu dia, mas um detalhe, uma úlcera, ela pode simplesmente mudar tudo. Super sinal, né? E assim foram vários sinais, né? Porque a gente não consegue muitas vezes, as pessoas pensam, você vai evoluir, você vai mudar, transformar, sim. Não, é demorado, gente. Então, eu sempre falo assim, tem gente que eu começo o atendimento e ela acha que ela vai... porque no meu pêndulo, né, no meu atendimento, eu consigo ver as dores, os traumas. E elas falam, beleza, então a partir de amanhã tá tudo resolvido. Eu falei, não, querida, você acabou de começar teu processo. É agora que a gente vai revisitar tudo e agora que vai começar a doer. Porque é agora que a gente vai limpar. Então, não é fácil, não é rápido, né? Não é mágica. Não. Mas é libertador, não é? Sim. Sim, porque quando você traz para a consciência e você coloca a intenção e está presente naquele momento com aquela vontade de fazer diferente, parece que dá um ar novo, um respirar diferente. E daí você começa a... Talvez coisas que eram muito importantes e tinham tanto valor, que você colocava valor, passam a não ter tanto valor. Você falou do círculo de amizades, né? Porque muitas vezes tinha um determinado ritual, um acontecimento que sempre fazia e tal. Mas será que aquilo era mesmo importante? Não, não era. Você falou que não era. E é esse caminhar, é esse mudar que faz toda a diferença. E isso é libertador, porque você começa a aprender o que realmente tem valor, né? Gente, né, não pensem que, tipo assim, a Karen está falando que o dinheiro não tem valor. Não é isso.
é colocar o valor devido às coisas, a tudo. Exatamente. Você precisa viver? Sim, precisa viver. Você precisa ter os meios para viver? Sim, você precisa. Mas você também precisa ser um ser humano, né? Eu estava vendo um post no Instagram que era assim, não deixe de dar exemplo, as crianças estão vendo. É isso mesmo. Então, tipo, você precisa também ter esse lado, porque senão... E estar bem, independente das coisas, né? Eu sempre falo, né, que a gente tem ciclos na vida que a gente tá bem financeiramente, tem outros que diminuem, é normal isso, né? Mas eu tenho uma frase que eu falo pros meus amigos, que eu falo assim, gente, ser feliz é você estar feliz comendo quirera e estar feliz comendo lagosta. Aham. Com o mesmo sentimento. Sim. Então, não é sobre o ter, é sobre o ser. Né? Isso aí. É sobre a presença de estar naquele momento ali. Ai, amei nossa conversa. Tinha certeza que ia render muito papo lindo. Obrigada. Muito obrigado, Karen. Obrigada de coração. Tenho certeza que a gente tem uma caminhada longa juntas, né? Sim. Vamos planejar alguns projetos juntas, porque eu tenho certeza que a tua egrégora está mais do que nunca conectada com a gente também. Sim. E muito obrigado por compartilhar sua história, compartilhar sua experiência, que foi linda. Então, gente, gratidão, Lu. Gratidão por me ter aqui, por me convidar. Eu espero que, de alguma forma, as pessoas que estão ouvindo, elas se vejam de alguma forma e que talvez, como eu falei, não é mudar tudo, mas que talvez aqui possa ter tido uma faísca de um pequeno passo e que ajude muitas pessoas por aí. Isso mesmo. Gente, adorei. Então, domingo que vem tem mais, né? Em vários formatos, em formatos de live que a gente vai ter, em formato de entrevista, em formato de ensinar vocês coisas também, tá? Porque a nova Terra é isso, a quinta dimensão é isso. É viver feliz, não é ter, mas é ser, né? Isso é muito importante. Um grande beijo para vocês e até domingo que vem.